Olá, amigo internauta ligado na Web TV Redentor. Começa agora mais um programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. Hoje começamos uma série de programas em que vamos tratar sobre o caminho de formação do discípulo missionário. E para já começarmos a entrar no clima, eu gostaria de partilhar com vocês a palavra de Deus. A primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, nos diz assim: recomenda esta sã doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguistes com exatidão. E para começar o nosso programa de hoje, falando sobre quem é o discípulo missionário e como ele se forma, nós temos aqui conosco Daniel Rios, que é coordenador das escolas de fé e catequese da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Mater Ecclesiae e Luz e Vida. Olá, Daniel. Olá, tudo bom, Tati? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Daniel, nós queríamos que você começasse falando conosco, com o pessoal que nos assiste. O que é, afinal, o discípulo missionário? Por que esse termo? O discípulo missionário é todo aquele que segue Jesus Cristo, o seguidor e enviado pela igreja a caminhar e levando a palavra de Deus. Deve ser, portanto, aquela pessoa que sente um ardor profundo, um queimar no coração, a partir do chamado de Jesus Cristo. Esse é o discípulo missionário, aquele que leva com alegria a palavra de Deus. Então, o discípulo missionário, internauta, é aquele que leva com alegria a palavra de Deus. Aquele que recebeu a palavra e não guardou no seu coração. Está levando adiante essa mensagem nos dias de hoje. Ser discípulo do Senhor e levando à luz da igreja essa palavra. E Daniel, qual é o caminho de formação de quem realmente deseja ser um verdadeiro discípulo missionário? O lugar de formação, o roteiro de formação, em primeiro lugar, é na palavra de Deus. Uma experiência de Deus. Como nos diz a tradição da igreja, ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo. Esse caminho começa então à luz da palavra de Deus. Um conhecimento, um amor, uma leitura até diária dessa palavra. Depois, essa palavra deve ser posta em prática. Não pode ser guardada no coração, como nos diz o Evangelho de Mateus, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la embaixo de um alqueire. Mas essa palavra deve ser posta em prática onde? Na comunidade. Então, para colocar em prática na comunidade, deve haver uma formação catequética. Então, em primeiro lugar, uma formação bíblica. Em segundo lugar, uma formação catequética, pastoral. E semear essa palavra nas pastorais. E também uma formação teológica. O que a nossa igreja, como mãe e mestra, nos ensina? Essa formação deve ser sempre guiada pelo magistério da igreja, que é infalível. Porque é Cristo agindo, é Cristo falando. Então, o discípulo missionário deve ser formado à luz da igreja, à luz do que a igreja ensina, a igreja como prolongamento, continuadora da obra do Senhor. Então, deve haver uma formação bíblica, catequética, pastoral, e uma formação teológica. Essa formação sempre voltada à palavra de Deus, fundamentada nos documentos, no magistério da igreja. O discípulo missionário deve transmitir aquilo que recebeu. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele nos diz: recebi o que vos transmiti. Então, receber e transmitir com fidelidade. Esse é o caminho. E o documento de Aparecida mostra todo esse itinerário que o discípulo missionário deve fazer para ter uma adequada formação. O ponto de partida está ali, nessa conferência dos bispos, para a formação e o anúncio dessa palavra com alegria. Então, assim, nós temos um caminho a seguir. Um caminho bíblico, um caminho pastoral, um caminho teológico. E quem desejar se aprofundar nesse assunto, o documento de Aparecida é um ótimo começo. É um ótimo começo para
início de caminhada. Que bom, Daniel. Você continua conosco porque tem mais. A gente vai aprofundar mais nessa questão de como nós, que estamos querendo ser verdadeiros discípulos missionários de Cristo, o que nós podemos fazer para nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais santos. Eu te vejo, então, te espero no próximo programa. Você já sabe, né? É só um clique. Até lá!